Então, pessoal, boa noite, viu? Que coisa estranha, né? Um bando de louco fica parado assim, ó, sentindo dor nas pernas. Não é estranho, né? A sensação de insegurança que você pode ter sentido é uma coisa que é possível, né? Você estava numa postura com pessoas que você não conhece, pelo menos de casa você não conhece. Então, eu acho que sua mente deve ter criado um bom enredo nesses asas. A sua mente deve ter criado uma boa história. Mas, rapaz, pensava que era de um jeito. Ah, pois eu me enganei. Essa é uma história possível. Ou então, eu pensava que ia ser ruim, mas não tanto. É uma história possível também. Mas o importante é você perceber que nessa experiência que você teve aqui, na verdade você teve uma experiência de si mesmo, né? Sua mente, como ela foi criando, o momento que você estava vivenciando. Porque você só estava sentado e calado. Ninguém pediu para você ficar conversando, ninguém aqui conversou. Não conversou com outra pessoa, mas conversou consigo mesmo, né? A mente, ela saiu pegando coisas assim e criando uma realidade naquele momento, do jeitinho que ela faz quando a gente está conversando com outra pessoa, do jeitinho que ela faz quando a gente está comendo, do jeitinho que ela faz sempre. Você só teve a oportunidade de perceber isso. Eu me lembro que quando eu era menor, porque pequeno ainda sou, eu acho que eu tinha dado trabalho à minha mãe. Aí ela disse: Você agora vai ficar lá atrás da porta, sentado em silêncio. Aí eu fui lá para trás da porta. Fiquei sentado em silêncio. Muitos anos depois, muitos anos depois, quando eu me sentei para fazer o zazen pela primeira vez, aí eu me lembrei desse comando que minha mãe tinha me dado para eu ficar calado atrás da porta, sentado. Aí, de vez em quando eu ia fazer o zazen, vinha essa imagem da minha mãe, ela falando para eu ficar calado, sentado atrás da porta. Foi um treino, eu não sabia, tá vendo aí? Foi a primeira pessoa que me botou para sentar em zazen, foi minha mãe, olha. Na época eu não tinha noção da importância do silêncio, da importância de ficar quieto. Na verdade, eu não tinha importância, não tinha nem noção o quanto minha mãe ia ser importante na minha formação como pessoa. Porque aí a gente, quando vai ficando mais madurozinho, madurazinha, a gente vai percebendo que existe uma carga dos nossos familiares sobre nós. A forma que a gente vê o mundo, a forma que a gente sente o mundo, a forma que a gente vê as pessoas, às vezes até a forma de se relacionar, é muita influência da forma que a gente foi ensinado. E quando a gente é jovenzinho, a gente se confunde muito, né, com os nossos pais, né? A nossa história, né? As sensações que a gente tem quando a gente é mais jovem, quando a gente está ali naquele processo de receber toda a educação, toda uma educação é passada assim para a gente, os valores são passados assim para a gente, a carga emocional deles são passados para a gente. É a melhor parte que tem. Toda a carga emocional deles, eles passam para a gente. E a gente é meio que uma vasilha que parece que chega todo mundo e
coloca coisa dentro da gente assim, vai e coloca. A gente fica meio estranho assim, sem saber ao certo quem é. Peraí, eu sou quem mesmo? Porque se a gente for parar para pensar, a gente tem elementos, características de personalidade que às vezes parece com nossa mãe, com o nosso irmão, nossa irmã, com um tio, com uma tia, com um amigo. E a gente está no meio dessa confusão todinha, dessa grande confusão, tentando se achar. Mas, rapaz, finalmente, tô tão bagunçado assim emocionalmente. Eu acho que eu me encontro um pouco perdido, assim, finalmente, quem sou eu? E quando a gente vai crescendo, às vezes as pessoas da família falam assim, você agir igual a seu pai. Minha mãe já me disse isso algumas vezes. Nem com meu pai eu convivi muito para falar coisas que ele falava ou para agir como ele agia. Eu não convivi muito com ele, porque eles se separaram logo cedo. Mas existe uma carga genética. Existe uma questão muito mais do que só a convivência pode explicar. Lógico que tem. Eu sou as emoções que meu pai teve. Meu pai tem, minha mãe tem, minha irmã tem, minhas sobrinhas têm. Eu tenho isso que elas têm também. Eu tenho coisas que meus amigos, que eu convivi durante muito tempo, têm. Afinal de contas, a gente não vive sozinho, a gente vive dentro de uma grande relação. A gente é um grande corpo, a gente é uma grande espécie, essa espécie humana que a gente vai se influenciando mutuamente, às vezes até sem perceber. Quando a gente é mais novo, que encontra alguém assim legal, a gente para e pensa, ou até diz, eu quero ser igual a fulano. E aí fulano começa a ter uma importância na vida da gente que a gente nem imagina que ele teve, né? E se um dia a gente tiver a oportunidade de dizer, ei, rapaz, isso é tão importante para a minha personalidade, o que eu sou hoje, eu devo uma parte a você. Eu tive um colega de sala, o nome dele era Michael Simon de Oliveira, fazia a oitava série, num colégio chamado 11 de Outubro, aqui em Campina Grande. E aí eu nunca fui muito, nunca gostei muito de estudar, nunca. Acho que minha maior nota era 4, 5. E vivinho. E aí esse menino estudou na mesma sala que eu. E eu me aproximei dele. E ele era um menino estudioso, que ele só tirava nota boa e eu achava fantástico. Aí eu olhava assim, eu digo, caramba, eu quero ser assim. Eu não dizia a ele porque eu tinha vergonha, mas eu quero ser assim também. Aí foi devido à convivência com essa pessoa que eu comecei a ter vontade de estudar. Só que com muitas limitações, porque eu não tinha desenvolvido essa habilidade antes, né? Minha mãe, coitada, pagava aula de matemática. Tava tudo bem. Quando era de 1 a 10, estava lindo, maravilhoso. Aí depois o professor começou a botar número com letra. Eu digo, peraí, isso não vai, não, isso não vai dar certo. Aí minha mãe dizia, isso é simples, meu filho. Eu dizia, não. É, meu filho, vai lá para aula, o professor vai lhe explicar. E eu ia para aula, o professor me explicava, eu entendia zero. Eu não chegava a dizer que eu era burro, sabe? Mas eu ficava pensando, nossa, como eu sou limitado. E o que era pior na história, minha irmã é muito estudiosa. Muito estudiosa. Tirava 10 se não em tudo, em quase tudo. Não tinha dificuldade com o aprendizado. Aí eu via as notas delas. Na época se imprimia o boletim colorido. As notas boas eram de azul. As notas ruins, de que cor?
vermelho. O meu parecia uma sangria. Parecia que estava acontecendo um derrame ali. Aí eu sempre começo a pensar, disse, nossa, eu acho que eu vim com algum defeito. Eu acho que eu vim com algum defeito. Meu defeito é de aprendizado. Aí quando você vai vivendo ali na convivência, as pessoas dizem, nossa, como fulana é inteligente, como fulana aprende rápido. Mas não diz com você. Aí você começa, assim, mas eu não tenho nenhuma qualidade. Eu não tenho nenhum valor. Aí você simplesmente você tem que dar chance para a vida, tá entendendo? Tem que dar chance para a vida. Tem que dar chance para a vida. Porque as configurações que a gente está vivendo agora, elas não vão durar para sempre. O modelo de vida que a gente tem, esse formatozinho, esse modelo que a gente tem, esse arquétipo de vida que a gente tem, essa configuração familiar que a gente tem, essa configuração de amigos que a gente tem, ela não vai durar para sempre. Não vai durar para sempre. E até a gente entender isso, e se. Não, peraí, isso aqui não é meu. Isso aqui é uma carga que eu tenho do meu pai. Isso é um comportamento que eu adquiri da minha mãe. Isso é um comportamento que eu adquiri da minha irmã. Isso é um comportamento que eu adquiri do meu tio. Isso não sou eu. Isso, de fato, isso eu aprendi com convivência. Eu me lembro que uma vez eu fiz um zazen, dei aula o dia todinho, final da tarde, fui para casa, digo, vamos sentar aqui. Durante esse zazen, eu trazia para minha consciência as pessoas da minha família, sabe? E eu comecei a identificar o que cada um deles tinha colocado em mim. Não por maldade, não por interesse, mas porque as pessoas são do jeito que são e a gente na convivência, quando a gente é muito imaturo, a gente absorve. E aí, interessante, quando eu puxava para mim, vinha todo o enredo das relações, vinha toda uma história, vinha toda uma programação que me fazia ser, sentir e ver o mundo de uma maneira específica. E é incrível quando a gente vai identificando de onde vêm as coisas que a gente tem, a gente para e diz assim, não, peraí, mas a vida não é esse comportamento aqui, a vida não é essa situação emocional, a vida não é esse sofrimento que eu estou imerso aqui agora, não. É incrível como a gente consegue se limpando das influências, ou ficando seletivo quanto ao que receber e quanto ao que não receber. Porque muitos comportamentos que a gente tem, muito do que a gente vê, pensa e sente, é por conta da convivência que a gente teve. A gente não tem essa liberdade de olhar na maioria das vezes. A gente está olhando com o olhar de alguém. Geralmente das pessoas ou mais próximas ou de alguém que a gente considera muito. Só que enquanto a gente está ali, muito jovem, fica difícil da gente perceber esse liquidificador de valores e de emoções que a gente foi capturando. Quando a gente vai ficando mais maduro, e se a gente for um pouco esperto, a gente começa a parar, não, peraí, mas isso é de quem? Isso não é meu, isso não é meu. A gente começa a observar que dentro da gente tem uma certa não, existe uma liberdade de sentir outras coisas, de pensar outras coisas, uma liberdade de fazer outras coisas, de ser de uma maneira diferente.
que a gente, quando era mais imaturo, a gente não quer. A gente não via, a gente não sabia, então a gente era praticamente a cópia fiel. É o, tu corta depois, Matheus, é o cagado e cuspido. Não tem essa frase, né? É, olha, é cagado e cuspido. Tem gente que ainda diz, olha, filho de peixe, peixinho é. Quando eu vi isso pela primeira vez, já velho, eu não entendi. Lógico, não entendia matemática, como é que eu entendi uma coisa a mais? Alguém disse, filho de peixe, peixinho é. O primeiro pensamento que eu tive foi, poxa, mas eu não sou peixe. Depois eu entendi com muito tempo o que é que aquilo significava dizer. E o contexto que a pessoa dizia, eu digo, não tem nada a ver. Se filho de peixe, peixinho é, tem alguma coisa errada nessa história, porque eu não sou tal como. Então a gente está cheio de influência. A gente está cheio de influência das pessoas que vivem com a gente. Às vezes uma pessoa passou na rua e marcou a gente. Disse alguma coisa, estava com uma roupa diferente, a gente fica com alguém que chama a nossa atenção. Hoje mesmo eu fui buscar a minha filha no psicólogo aí. Na hora que eu ia, cheguei em casa aí, na hora que eu ia colocando o carro para dentro, abri o portão, aí vi um caminhão levando uma mudança. Aí um jovenzinho gritou com duas senhoras que tinha. E aí não sei o que lá, vamos tomar um café. Aí ele me viu, aí eu vi que ele estava querendo interagir, né? Essa parte eu sei. Aí ele, eu, e aí, boy? Ele, yeah! Eu interagi com ele, dei um grito e eu me comuniquei com ele naquele momento assim. Por isso eu nem conhecia, não sei nem quem é. A gente interagiu. E eu vi o sorriso dele assim, ele em cima do caminhão, né? O sorriso dele assim, ó. Olha que coisa leve, não foi? Ele só passou na rua. Imagina a gente na convivência. Imagina a gente querendo conquistar os nossos objetivos. O que a gente não faz com as pessoas para conseguir os nossos objetivos? Como é que a gente mexe com as pessoas para conseguir os nossos objetivos? Como é que a gente não ensina as pessoas a serem independentes emocionalmente da gente? Como é que a gente diz, olha, tu és importante, mas eu não sou você, eu não sou nessa perspectiva de identidade, a gente não é o outro, a identidade do outro, a gente tem características próprias. A gente pode sentir até as coisas muito parecidas com os outros, mas a gente não sente na mesma intensidade que as pessoas sentem. Então, as pessoas na nossa vida assim, elas às vezes têm uma importância que a gente nem imagina que elas têm. Por isso que uma coisa importante é quando a gente tiver a oportunidade, a gente tem que dizer para elas, "Ei, obrigado pelo que tu fez por mim. Sempre que você tiver precisando de alguma coisa, por favor, fale comigo. Queria agradecer por tudo que a gente já viveu, por tudo que a gente ainda pode viver, talvez de uma maneira diferente, porque a vida vai passando, a gente vai assumindo papéis que são diferentes na vida da gente. Só que nessa história tem um problema, outro problema, é que a gente, quando às vezes é pai e mãe, a gente às vezes trata os filhos com 20, 30 anos, como se eles ainda fossem novinhos, bebezinhos. A gente às vezes não quer deixar os filhos da gente se libertar, sabe? Eu sempre conto uma história aqui, para encerrar, da minha filha. Uma vez eu estava conversando com ela, não lembro mais qual foi o conteúdo, aí ela disse, os pais também têm que crescer. Só que quando o pai, a mãe tem que crescer,
O filho coloca os pais numa outra configuração de vida. É nesse sentido que os pais também têm que amadurecer. E os filhos, eles têm que amadurecer junto com os pais, porque a gente vai assumindo identidades que são diferentes, a gente vai assumindo posições que são diferentes. Então, o amadurecimento não é só de uma pessoa, é um amadurecimento que é coletivo. Mas enquanto eu tiver quietinho, só preocupado com a minha programação, só preocupado com a minha dor, com o meu sofrimento, nem eu me liberto e nem eu liberto o outro. E uma das causas que o Buda fala que é uma das causas do sofrimento, que é o apego. É o apego e não entendimento das coisas. Eu quero viver com você, olha, meu tripézinho. Eu quero viver com você sempre assim, meu amor. Você sempre vai ter que estar nessa altura, nesse canto aqui. Você sempre vai ser meu tripézinho. A sorte é que o tripé não cresce, né? A sorte é que o tripé não tem desejo. Mas a gente é tão imaturo que a gente quer controlar o desejo do outro. A gente quer fazer com que o outro não tenha desejo próprio, necessidades próprias. Porque a gente tem uma programação muito forte. E o que eu quero é que a minha programação de vida seja levada até o fim. Quanto mais a gente tiver essa ilusão de que o outro tem que se comportar como eu quero, de que o desejo do outro tem que ser o meu desejo, eu tenho a impressão que a gente vai sofrer um bocado ainda. Isso não quer dizer que a gente não tem que amar, isso não quer dizer que a gente não tem que cuidar, isso não quer dizer que a gente não tem que apoiar. É só uma análise para a gente poder pensar assim. As configurações da vida, elas vão se alterando. A gente vai ficando em lugares diferentes. E a gente em lugares diferentes significa dizer que a gente vai ter certa maturidade que antes a gente não tinha. Porque tudo que existe é impermanência acontecendo o tempo todo. As coisas são hoje e não são iguais daqui a pouco. E isso nos desorienta um pouquinho. Porque a gente está dentro de uma configuração, aquela configuração muda, a gente fica um pouco perdido. O que é que eu faço agora? Por isso que o silêncio é importante. Por isso que o entendimento correto da vida é importante. É para a gente poder ver as coisas como as coisas são. E a gente poder amadurecer conforme os acontecimentos vão acontecendo também. Então, quanto mais rédea eu tiver, desejar ter, na verdade, para controlar tudo e todos, eu não consigo. Eu não consigo. Eu sofro. A gente tem que deixar as coisas serem como as coisas são. As pessoas serem como elas são. E apoiar o desejo delas, se aquele desejo não for fazer mal para elas, lógico. Porque todos nós, o próprio Buda falava disso, todos nós, as loucuras que a gente faz, a gente só deseja uma coisa nelas. A gente está tudo procurando ser feliz. Só que aí tem essa coisinha chamada de ignorância, que nos faz ver as coisas como as coisas são. A gente vê as coisas com um viés emocional muito forte. A gente vê as coisas com nossa visão míope. A gente não está vendo todo, a gente só está vendo o nosso ladozinho na história. Mas olha o tamanho da vida. E a gente com a compreensãozinha assim, ó. Mas quando a gente para, fica em silêncio, olha só, quantas possibilidades não existem na vida, gente. Não é? Quantas possibilidades não existem na nossa vida. Dê uma chance à vida, deixa as coisas se ajustando, as coisas vão se recolocando nos lugares, em outros lugares. E nunca pense que a segurança está lá fora no objeto, em algo ou em alguém. A segurança está aqui dentro.
Porque tem um terremoto que vai fazer tudo tremer. Mas se você estiver seguro de si, você treme, mas você volta. Você sabe qual é o eixo de equilíbrio de novo. Então leve um pouquinho. Quais são as pessoas que mais te influenciaram a ver o mundo desse jeito que você vê hoje? O que é que tem de bom nessa percepção de mundo que te ensinaram? O que é que tem de ruim? Você vai observar que tem componentes não só de valores, mas componentes emocionais fortíssimos nisso tudo. Fortíssimos. Que a gente, quando fica em silêncio, quando a gente reza, quando a gente canta, quando a gente, enfim, essa carga vai diminuindo. Vamos encerrar. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos nos tornar o caminho iluminado.